Sabe aquela pressão para pensar positivo o tempo todo? Se isso já deu uma canseira, essa análise aqui é pra gente. Hoje vamos mergulhar fundo nas ideias de um livro que, olha, virou o desenvolvimento pessoal de cabeça para baixo. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. A gente vai descobrir por que, às vezes, aceitar o negativo pode ser o caminho mais honesto para uma vida melhor. A promessa do livro já começa ousada. Uma estratégia, digamos, inusitada para uma vida melhor. E a estratégia é bem direta: parar de tentar ser feliz a qualquer custo. O Manson defende que essa cultura nossa de positividade constante, na verdade, está deixando a gente mais ansioso e infeliz. A proposta dele é um caminho diferente, sabe? Um caminho baseado em aceitar a realidade como ela é, com todas as falhas e problemas. Vamos começar com essa pergunta que vai, direto ao ponto. Quem nunca sentiu aquela culpa por estar triste? Ou ficou com ansiedade só de pensar que está com ansiedade? É exatamente esse ciclo de autojulgamento, essa armadilha mental que o livro se propõe a desmontar. E essa armadilha tem até nome, um nome bem apropriado, aliás. O Manson chama de o círculo vicioso infernal. É um conceito-chave para a gente entender por que, tantas vezes, a gente se sente meio que preso nas nossas próprias emoções. É aqui que o problema se mostra. A sociedade meio que empurra pra gente a ideia de que temos que ser felizes, bem-sucedidos, otimistas, o tempo todo, 24 horas por dia. Qual o resultado? Quando surgem emoções negativas, o que é super normal, aliás, a gente se sente um fracasso por ter essas emoções. E aí, pronto, entramos nesse looping. A gente se sente mal por se sentir mal. E qual seria a saída, segundo o Manson? Ligar o foda-se. Mas calma, não é sobre apatia, não é sobre não se importar com nada. É sobre aceitação. É sobre olhar para uma emoção negativa e pensar: ok, tô sentindo isso agora, e tudo bem. É essa permissão para sentir o que se sente que quebra o tal do ciclo vicioso. Então, o ponto crucial é entender o que essa expressão quer dizer de verdade. Não é sobre se tornar uma pessoa indiferente ao mundo, mas sim sobre desenvolver a arte de priorizar. Uma habilidade mesmo, de escolher onde a gente vai colocar a nossa energia. E essa é a principal confusão que muita gente faz. Ligar o foda-se não é ser indiferente a tudo. Pro Manson, isso é só uma máscara pro medo. O objetivo real é ser seletivo. É escolher de forma consciente com o que a gente vai se importar. Olha, a diferença aqui é gritante. De um lado tem a pessoa indiferente, que finge não se importar com nada porque, lá no fundo, tem medo de tudo. Do outro lado, tem a pessoa que domina essa arte. Ela é forte o suficiente para ser vulnerável, encara os desafios e, o mais importante, foca a energia só naquilo que é essencial para os seus valores. Certo. Mas como é que a gente bota isso em prática? O Manson não deixa a gente no vácuo, não. Ele apresenta um guia que ele chama de As Três Sutilezas. São basicamente os pilares que sustentam toda essa mentalidade. Vamos analisar isso com calma. A primeira sutileza é sobre aceitar a própria vulnerabilidade, sabe? É parar de fugir do fracasso ou do julgamento dos outros. A segunda nos lembra que para a gente não se importar com as pequenas irritações do dia a dia, a gente precisa ter valores fortes, um porquê maior que nos guie. E a terceira, que talvez seja a mais libertadora de todas, é a consciência de que a cada momento a gente está escolhendo onde focar a nossa atenção. O poder está sempre nessa escolha. Isso tudo nos leva a uma das ideias mais contraintuitivas do livro, a de que a felicidade não está na ausência de problemas. Muito pelo contrário, na verdade. A felicidade, segundo Manson, vem de resolver problemas. Pensa só, a satisfação de construir uma carreira não está em não ter desafios, mas sim em superar os desafios certos. O truque não é buscar uma vida sem problemas, e sim escolher problemas que motivem a gente a crescer. E essa citação, nossa, ela resume a ideia de um jeito brutalmente honesto. A vida sempre vai ter seus desafios, as suas merdas. A grande questão é: quais batalhas valem a pena lutar? Com quais problemas uma pessoa está disposta a lidar por algo que realmente importa para ela? Chegando aqui no final da nossa análise, o Manson nos apresenta uma visão bem pé no chão do que seria o verdadeiro crescimento pessoal. Ele chama isso de iluminação prática. Esquece aquela busca pela felicidade eterna. A verdadeira força, essa tal iluminação prática, é ficar em paz com o fato de que a vida inclui sofrimento, fracassos e perdas. Isso é inevitável. E quando a gente para de lutar contra essa verdade, a gente se torna, se não inabalável, pelo menos muito mais resiliente. Isso mostra pra gente que o progresso é um processo sem fim. Não existe um destino final chamado perfeição.
A vida é essa jornada constante de aprender com os erros e se tornar a cada dia uma versão um pouquinho menos errada de quem somos. E convenhamos, isso é bem libertador. E a gente termina com a pergunta que ecoa pelo livro inteiro. A questão final volta para cada um de nós. Sabendo que nosso tempo e nossa energia são limitados, o que realmente merece a nossa atenção? Pelo que se escolhe se importar?